Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa terça-feira calorenta na cidade de Marília. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia, dos principais times de São Paulo, enfim, tudo o que está acontecendo nesse mundão da bola. E vamos repercutir Marília Atlético Clube, que parece que começaram já a movimentar a bola, que é o que mais interessa, vamos dizer assim. Os destaques com o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Agora à tarde, um trabalho coletivo comandado pelo técnico Ricardo Costa, com não todo o grupo completo, até porque os últimos 4 reforços que chegaram, os laterais pela direita, o Matheus Mima, do Independente de Limeira, também o jogador Giovani do Independente de Limeira, Matheus Mima do Comercial, os 2 laterais pela direita. O lateral esquerdo, Wesley, que veio do campeão Primavera. E também o centroavante João Férez, que jogou no Taquaritinga, na Bezinha, de 2018. Eles, como ainda não estão no mesmo nível físico dos demais, chegaram após o Carnaval, eles fizeram um trabalho separadamente lá no campo do Pedro Sola. E os demais trabalharam no estádio Bento de Abreu. Então, um coletivo, é claro, incompleto, mas com algumas situações que também já se imaginava em termos, nesse momento, de time titular. Trabalho realizado no Bento de Abreu, a gente vai fazer um balanço, vai trazer algumas imagens desse trabalho coletivo realizado agora à tarde pelo técnico Ricardo Costa. E é claro que o treinador do Marília quer já para a próxima semana, né, pelo menos um jogo treino, mas segundo o próprio treinador está muito complicado, porque alguns clubes da Série A2 e Série A3 estão em reta final de primeira fase, e de outros estaduais também. Então a dificuldade de um jogo amistoso, talvez a possibilidade de uma partida contra o Sub-20 de alguma das equipes que irá jogar aí o Campeonato Paulista da categoria da primeira divisão. Então existe essa possibilidade, mas por enquanto nada confirmado até o momento em relação a esses jogos preparatórios. Ok, vamos falar que hoje, terça-feira, a bola rola na Série A2 do Campeonato Paulista. Teremos o Sertãozinho enfrentando o Santo André. Essa já é a 13ª rodada, faltando 2 só, Jorge? Isso, são 15 no total, faltando 2. Não, depois dessa mais 2, né? Então o Sertãozinho pegando o Santo André e o Atibaia jogando com a Portuguesa. A Portuguesa não pode nem pensar em empatar. Teremos jogos pela Sul-Americana hoje. Nenhum brasileiro entra em campo na Sul-Americana. E também vamos começar falando de seleção brasileira, já que o Tite está testando a seleção brasileira com o Militão na zaga, o Paquetá como titular e o ataque sem o Gabriel Jesus. Logo nesse seu primeiro treino, com todo o grupo à disposição, o Tite separou 10 atletas de linha que pode indicar a formação titular para o jogo de sábado contra o Panamá, o Super Panamá, né, Jorge? No estádio do Dragão, em Portugal. Em treino aberto para a imprensa em 30 minutos no CT do Porto, o treinador separou os jogadores justamente nos últimos momentos em que os repórteres podiam acompanhar os trabalhos com a seguinte formação: Fagner, Miranda, Militão e Alex Telles, Casemiro, Coutinho e Paquetá, Arthur e Richarlison e Firmino. Não me parece um time assim, vamos dizer assim, um time de atacantes que possam, apesar que é o Panamá também, né, João? Mas é um ataque de forma muito aguda, né? Você não tem o Neymar, que é o principal nome, você não tem outros que também eram recorrentes na lista do Tite, e antes mesmo do Tite, como o William, que não foi convocado do Chelsea, também não é titular lá no clube inglês. O Douglas Costa machucado, então é normal, né? E o Gabriel Jesus e o Firmino, os 2 centroavantes, foram chamados. A opção pelo Firmino, que está titular do Liverpool, né? O Gabriel Jesus tem até feito gols, né? Desde esse início de ano, tem feito alguns gols pelo Manchester City, mas não é titular absoluto. Então acho que é normal. O Richarlison, jogador do Everton, ganhando cada vez mais espaço.
É um atacante muito versátil, pode jogar de atacante pelos lados, ou pela direita ou pela esquerda, ou como centroavante. O Tite quer dar essa oportunidade a ele. E é normal, já o meio-campo com o Casemiro, o Arthur, já era se esperado, com o Coutinho também, até aí nenhuma novidade nesse meio-campo. Na zaga, né, o Militão, que vai ser um substituto natural de outros jogadores mais tarimbados, como o próprio Miranda, Thiago Silva, que dificilmente chegarão à próxima Copa do Mundo. Você tem o Marquinhos aí, o Marquinhos também do PSG, ainda jovem jogador, mas já faz parte de um processo de renovação. O que dá a entender também, Ronaldo, apesar de não contarmos com alguns dos principais jogadores, né? Lembrando que o Brasil teve vários cortes aí desde a da convocação, sem contar o Neymar e o Douglas Costa, né? Teve o Felipe Luiz pela esquerda, teve o Daniel Alves pela direita, então você teve alguns cortes aí, você teve jogadores importantes aí sendo cortados da seleção brasileira. E com isso, até pelo grau de dificuldade dos adversários, né? O Panamá, depois a República Tcheca, um pouco mais, né, por ser um adversário europeu, do leste europeu ali, um pouco mais complicado. Mas convenhamos, não são dois grandes adversários. Acredito eu que mais do que ganhar e realizar uma boa apresentação contra Panamá e República Tcheca, o Tite tem aproveitado esses dois amistosos, que eu não sei se são os últimos antes da Copa América. São os dois últimos antes da convocação. São os primeiros desse ano e os últimos antes da convocação, para analisar alguns atletas. Até porque o Tite tem na cabeça, já acredito, uma espinha dorsal para a Copa América que vai se assemelhar muito àquela espinha dorsal que disputou a última Copa do Mundo. Então, eu acho que talvez alguns detalhes, né, algum ou outro jogador aí para que possa fazer parte do grupo de 23 ou 24 jogadores que vão representar o Brasil na Copa América, que vai acontecer aqui mesmo no país. Então, acho que também, mesmo que a gente veja muitas caras novas aí, eu acho que faz parte de um processo de renovação. Acho que é um pedido de muita gente, de que a renovação aconteça, até porque é necessário por conta da idade. Então, eu acho que esse é o momento, contra Panamá e República Tcheca, de você manter uma equipe, claro, base, mas também ter algumas opções de observação num jogo como esse. A gente sabe que jogos de seleção brasileira, seja amistosos, sejam competições, elas são poucas no ano, então você não tem muito tempo para analisar os atletas. Você vai acompanhá-lo, a evolução nos treinamentos, mas tem que ver se na hora do jogo ele corresponde dentro daquilo que você quer. Então, não adianta a gente ficar falando aqui, o Brasil tem que jogar com uma formação já próxima da Copa América. Não. Ou você observa agora e pinça alguns atletas que podem fazer parte do grupo, ou você não vai ter essa oportunidade, a não ser que você tenha como base apenas o desempenho deles no clube. Mas aí, talvez na seleção ele não possa desempenhar aquilo que você imagina e aquilo que ele faz no clube. Mas tem um problema nisso tudo também, Jorge, porque às vezes faz tantas mudanças, acaba não dando certo, aí fica aquele dilema, tem que chamar os velhos mesmo. Esse que é um problema, né? Eu acho que tem que ser gradual, né, Jorge? Mas é que, na verdade, a gente não tem paciência, Ronaldo. O Brasil sempre é muito exigido nos jogos. Vai pegar o Panamá? Ganhou de 3-0, mas ganhou sem, por exemplo, né? Ganha sem grande atuação. Vai ser criticado. Goleou o Panamá e jogou bem, mas também é o Panamá. Então, Ronaldo, nada tá bom. E o que vale é a Copa do Mundo. Não adianta você ser campeão da Copa América, Copa das Confederações, que agora não vai passar, não existir mais. Você tem que ganhar a Copa do Mundo. E para um calendário que de 4 em 4 anos, onde você tem uma Copa, e você tem eliminatórias, e você tem amistosos, que são poucos jogos para seleções, né, para você dar ritmo e entrosamento para seleções, o fato agora é que eu pelo menos entendo que a observação nesses dois jogos é o mais importante. A não ser que você fosse enfrentar, por exemplo, uma Alemanha, você fosse enfrentar uma Argentina, né, pelo menos em um dos jogos, né, você vai enfrentar Bélgica, França, aí tudo bem, você tem que levar uma seleção forte para jogar de igual para igual, mas convenhamos, Panamá e República Tcheca não são dois adversários para o Brasil temer, mesmo com uma seleção desfigurada aí de alguns dos principais jogadores. Bom, vamos falar do tricolor paulista, que é o dos 4 em pior situação, e por estar em pior situação é que traz mais notícias, né, Jorge? Em relação a contratações, o São Paulo monta um esquema para trazer o Pato de volta, e como argumento, desde quando ele deixou o São Paulo em novembro de 2015,
nenhum outro jogador marcou tantos gols como ele. Ele marcou 38 gols pelo São Paulo. E o que chama a atenção também do técnico Cuca é o fato da diretoria falar, não, mesmo que trazer o Pato, pode ser osso, né? Porque do jeito que o São Paulo está um patinho feio aí, trazer o Pato e outros jogadores que não mexeria no orçamento. Até eu vi uma entrevista do Moisés, jogador do Palmeiras, porque até se cogitou a contratação do Pato pelo Palmeiras. Aí convenhamos, Ronaldo, se o Palmeiras entrar no páreo para contratar o jogador, nada oficial ainda. Se entrar, esquece São Paulo, que o salário com certeza será muito mais robusto do que o São Paulo pode oferecer. E acho que não seria uma má contratação, não. Você tem Daverson, que pilha fraca, que não consegue ter uma sequência de jogos por conta do comportamento, e não é um grande atacante. E você tem o Borja, que está sendo muito massacrado pela torcida pelos gols perdidos. O Pato pode até jogar de atacante de lado, não é um centroavante fixo, mas é um jogador que sabe fazer gols. Acho que encaixaria muito bem no Palmeiras. No São Paulo, o torcedor são paulino gosta dele, vai ter a paciência que o Pato necessita, sabe que a fase é ruim, acho que seria um bom reforço, com certeza, mas eu acho que a prioridade do São Paulo é outra. Jogadores para o ataque com outra característica. De no mano a mano fazer a jogada, drible, velocidade, corta em diagonal. Para mim são pelo menos 2 jogadores que o São Paulo precisa com experiência com essa característica. Mas claro, se você também tem a oportunidade de ter além desses atletas o Pato no elenco, com certeza uma ótima aquisição para o grupo. Sem dúvida. Pelo lado ainda do São Paulo, o fato do goleiro Jean ter abandonado o treino antes do tempo ontem, ele foi colocado à mercê, foi colocado à parte, não treina com o grupo principal por enquanto, vai treinar em horários alternativos e o São Paulo estuda uma multa ao jogador. Já havia um outro ato de quase indisciplina do goleiro, quando num jogo contra o Red Bull, ele não fez parte do grupo que iria para o jogo, e ele não gostou muito também, e essa bravura dele aí quase lhe custou 40% dos seus salários. Por isso ele até recuou, né? Porque aí ele foi pelo menos ser reserva, e ele não queria ser reserva na ocasião. Então está aí a situação do goleiro São Paulino. No caso, Ronaldo, o São Paulo contratou um goleiro que foi muito bem no Bahia em 2017, mas é o que a gente também às vezes comenta, e por isso que o futebol europeu tem sido muito criterioso, principalmente os principais clubes da Europa, na contratação de jogadores não só brasileiros, mas sul-americanos. Não é apenas a qualidade do atleta, o potencial, mas sim o comportamento dele. E o São Paulo talvez não tenha levado em conta esse perfil explosivo do Jean. Pode dar problema, já está dando problema, dentro e fora de campo. Não é a primeira vez que se fala do Jean. Ele teve uma briga feia com o Sidão ano passado também. Quando jogou foi expulso aí 2 vezes de forma infantil. Pode até ser bom goleiro, mas não é extraordinário. E aí você já com um jogador que já tem esse perfil, Ronaldo, olha, para dar problema no futuro é facinho. Então eu acho que o São Paulo pode eventualmente, se houver algo interessante, negociar o Jean. Que não acredito, até porque é um goleiro que não vem jogando muito, né? E acredito que não venha um clube para pagar algo que o São Paulo já pagou pelo atleta, talvez por empréstimo e tudo mais. É um jogador problemático, acho que futuramente, caso seja utilizado, pode dar problemas ao tricolor paulista. Só aproveitar esse finalzinho de primeiro bloco, Ronaldo, mandar uns abraços aqui para os nossos amigos que acompanham o programa. Nosso amigo Luiz Carlos Ribeiro, estava com ele agora à tarde lá no Bento de Abreu, acompanhando o coletivo do MAC. Obrigado, Ribeiro, pela audiência. O nosso amigo também, Antônio Marcos Vacaro, que agora está de férias, né? Largou o Thiago ali na frente. Tirou férias, inclusive, do Ica também, né? Tirou. Ele falou, não aguento mais o Ica. Não aguento, né? Um grande abraço para o Antônio. O Zé Gonçalves, né? O Namen também nos assistindo. O Bruno Novaes. A Sueli Aires Costa dizendo, boa noite, Ronaldo, tudo bem? Tá tudo bem, dona Sueli. O Wilson Miranda, pai do Brunão, zagueiro, que já veio aqui no nosso programa recentemente e que é zagueiro titular do Rio Preto. Rio Preto na Série A3. Um grande abraço, Wilson, obrigado pela audiência. O Azevedo Pneus também está conosco. O Wilson Gino, o Elinho Bissoli está dizendo, na draga que os Bambis, no caso do São Paulo, estão, pode vir Pato, Marreco, Ganso, Cisne, que não vai virar nada. Ultimamente está muito... É isso aí mesmo, Elinho.
Nada dá certo. Só que em relação ao Pato, ele fala isso, Jorge, é aquela história das uvas, né? As uvas estão verdes, né? Então, o Elinho gostaria de ter o Pato no time dele, com certeza. Eu acho que no Corinthians não, porque ele já não teve uma passagem muito boa lá, né? Mas é quase isso, né? O São Paulo, todo mundo que contrata, até com grande carreira, ótimo momento. Contratou um anão, o anão cresceu no circo, Jorge. É impressionante, né? Nada dá certo em termos de contratação. Acho que muitas delas são criticadas, eu acho que injustamente. Só que, infelizmente, os atletas não rendem aquilo que rendiam quando foram contratados. Um abraço ao Mauro César Belotti. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já com os demais times de São Paulo e tudo sobre esse treino do Marília Atlético Clube. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Pelo lado do Verdão, pelo lado do Palmeiras, Jorge, a má notícia é que o Daverson teve um problema na coxa, aliás, no músculo posterior da coxa direita no treino de ontem, e vai desfalcar o Palmeiras entre 2 e 3 semanas. Ele já estava até sendo cotado para retornar amanhã, depois dessa suspensão que ele tomou, para enfrentar a Ponte Preta. E agora já está correndo até o risco de perder metade do mata-mata do Paulistão. É um jogador que tem até feito os gols que o Borja tem desperdiçado. Só que ele tem jogado pouco, tomou uma suspensão
no Campeonato Paulista pela cusparada na cara do jogador do Corinthians, né, no rosto do jogador do Corinthians. Na Libertadores ele tem revezado com o Borja nos jogos, então ele poderia ter jogado mais e até ter feito mais gols se não tivesse cometido essa bobagem e tomou essa suspensão no Campeonato Paulista. Agora com essa lesão vai ficar de fora, o Borja vai ter essa oportunidade de realmente acabar com essa má fase, né, de gols perdidos. O duro é ter que aguentar o Borja, né? É o momento, né? Eu acho que até para ele não é um jogador ruim, Ronaldo. Eu acredito que ele esteja numa fase muito ruim. Claro, o ano passado ele também não fez uma temporada espetacular, mas foi o artilheiro do Palmeiras na temporada. E eu acho que é um jogador que, recuperando a boa fase, pode ser útil. Eu acho que realmente não é um dos grandes atacantes do futebol sul-americano, mas é um jogador que pode render mais do que vem apresentando ultimamente. Até pelo que o poderio ofensivo que o Palmeiras tem, não vejo também uma dependência de nenhum dos dois centroavantes, nem de Daverson e muito menos do Borja. Acho que o Palmeiras tem um ataque muito forte com o Dudu, com o Ricardo Goulart, com o Gustavo Scarpa. O Bruno Henrique é um volante que tem feito muitos gols. E você tem várias opções de frente também que podem, né? O Carlos Eduardo como um atacante de lado. Você pode até deixar o Ricardo Goulart como um falso 9 em determinados momentos. Acho que você tem opções. O Palmeiras tem qualidade, tem elenco para não sentir tanto a falta de um camisa 9. Se bem que o Felipão, ele gosta de jogar com aquele centroavante, né? Aquele pivô dentro da área. Mas nada que possa tirar o Palmeiras do caminho em que está, possivelmente chegando até uma semifinal e uma final do Campeonato Paulista. Até lá também o Daverson já vai estar recuperado, mas eu acho que mesmo com o Borja dá para você seguir em frente. Eu acho que o Palmeiras não depende dos gols do Borja para sair vitorioso, e é o que vem mostrando essa temporada, com vários atletas participando e marcando gols pelo Verdão. Lembrando que o Borja também tá com 2 cartões amarelos, né? E pode tá pendurado, pode desfalcar no primeiro jogo contra a equipe do Novo Horizontino, que vai fazer aí as quartas de final. Enquanto isso, o Daverson deve perder também, além desse jogo de amanhã contra a Ponte Preta, ele deve perder o jogo os 2 jogos contra o Novo Horizontino, se a previsão se confirmar da contusão dele, e ainda pode perder as semifinais, caso o Alviverde avance na competição. E deve perder um jogo pela Libertadores também, no dia 2 de abril, contra o São Lourenço, né? E depois, no dia 8 dias depois, ele já vai poder jogar contra o Júnior Barranquilla. Como volto a dizer, nada que o torcedor vai ficar preocupado, porque o Palmeiras tem elenco, tem qualidade aí para que nenhum jogador, né, a não ser se fosse um Dudu ou Ricardo Goulart, né, aí eu acho que o problema seria maior. Mas desses atletas, apesar de eles contribuírem para o ataque do Palmeiras, eles não são tão essenciais assim, pelo menos é o que vem se desenhando esse início de temporada. Ok, vamos saber aí as informações do Coringão, né? O site vazou inclusive uma suposta nova camisa número 1 do Corinthians, viu, Jorge? Você chegou a ver a camisa que pode ser? Agora, eles vão parar de usar. Ô, camisinha feia, hein? Meu Deus, será que tem essas listas aqui, Jorge, ou não? Eu não sei, Ronaldo. Se for isso, tá feio, hein? O site Foot Headlines vazou hoje o suposto novo uniforme do Corinthians para a temporada. A camisa 1, tradicionalmente branca, ganhou listas pretas bem finas, com alusão aos 10 anos do uniforme, marcado para... Pô, o cara que escreveu isso aqui também, pelo amor de Deus, hein? Marcado por marcar? Poxa vida. Bom, Ronaldo, mais do que a camisa, né? Talvez um dos assuntos mais relevantes que tenha sido aí entre ontem e hoje, a convocação do Fagner para a lateral direita, né? O Corinthians, que já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, vai enfrentar a Ferroviária. Na última rodada, agora nesse meio de semana, define apenas se vai avançar em primeiro ou em segundo. Hoje é o primeiro colocado. Se vencer sua partida, termina em primeiro. Caso empate e a Ferroviária vença, aí o Timão pode avançar em segundo lugar e fazer o primeiro jogo em casa e decidir aí o duelo com a Ferroviária em Araraquara. O Fagner foi chamado, ainda é motivo de muita controvérsia por parte de muita gente, né? Do Fagner,
que talvez já tenha encerrado mesmo seu ciclo de seleção brasileira. Para muita gente, acho que nem deveria ter iniciado, né? É um lateral normal, não vejo com nível de seleção brasileira, mas também, até mesmo na Europa, né, fora do país, a gente também não tem tantas opções assim pela direita, né? Com o Daniel Alves machucado, com o Fabinho do Liverpool não atuando mais como lateral já há muito tempo, né? O Fabinho vem jogando no Liverpool como primeiro volante, vem jogando, aliás, muito bem, é titular absoluto do Jürgen Klopp. Então você não tem tantas opções para lateral direita. Ah, mas improvisa o Militão lá. O Militão está no Porto de zagueiro. Eu acho que não. Acho que quando você tem uma seleção brasileira, Ronaldo, e você tem, né, o nível de jogadores, por mais que muitos contestem, mas ainda o Brasil é uma das melhores seleções do mundo. Quando você tem uma seleção brasileira, você não pode querer ficar improvisando, né? Se vocês podem ter a oportunidade de escolher os melhores, você não pode ficar improvisando o zagueiro para jogar de lateral ou vice-versa, a não ser por uma circunstância de jogo, por uma expulsão ou algo assim inusitado. Então, não há tantas opções e o Fagner, até pela questão já de serviços prestados, acho que fez uma Copa do Mundo na Rússia razoável, não foi tão ruim assim como muitos dizem. Ah, mas tomou um vareio do Hazard nas quartas de final para a Bélgica. Brasil perdendo 2-0 no primeiro tempo, tendo que atacar. Ele toda hora tendo que ficar no mano a mano com o Hazard. É claro que o belga vai ganhar. É muito Hazard, né? Não tem jeito, Ronaldo, não tem jeito. É que nem fala, zagueiro bom é zagueiro bem protegido. Não é zagueiro que fica no mano a mano com o atacante rápido. Porque o atacante rápido vai ganhar na maioria das vezes. E o Fagner teve essa missão ingrata de marcar o Hazard ali pela esquerda. Acho que ele não foi tão ruim assim. Mas, claro, também enxergo que para uma seleção brasileira ele não tem todo esse nível. Mas também reconheço que não há tantas opções assim no mercado hoje, né, para convocação para a lateral direita, seja no futebol brasileiro ou até mesmo fora do país. Bom, ainda vou voltar a falar da camisa do Corinthians, Jorge. Para o torcedor do Corinthians falar, não tem tanta importância, porque você não é corintiano já. Se fosse, garanto que você já estava na fila lá para comprar. Mas a camisa do Corinthians, para o pessoal entender... Muda tanto, Ronaldo, daqui 3 meses é outra, muda tanto que o pessoal não se preocupa muito com isso. É para ganhar dinheiro mesmo, né? Mas é uma camisa, para o pessoal ter uma ideia, é uma camisa branca normal, com umas listinhas pretas bem fininhas. Parece que uma criança pôs uma caneta Bic assim preta e foi riscando com aquele preto feio. Ficou muito feia essa camisa. O Corinthians, eu vi a imagem aqui rapidamente, Ronaldo. Ela me lembrou muito uma camisa que o Corinthians teve quando o Ronaldo Fenômeno fez parte do clube. Lá entre 2009 e 2010. O Corinthians tinha uma camiseta inteira branca com a listra preta bem fininha mesmo. Era um risquinho. Ronaldo Fenômeno, na época, eu me recordo muito bem, era uma camisa que não ficou feia, né? Pelos patrocínios e tudo mais. Não lembro de ter havido tantas críticas. Muito similar mesmo a essa. Não sei se não vi com grande atenção para saber se é uma réplica daquela de 2009 e 2010, mas é muito similar. A camisa preta ficou bonita, mas a camisa branca não ficou, não. Bom, vamos falar do Santos também, porque a questão do Santos ainda é a questão salarial, viu, Jorge? A informação é que poderia ser pago ontem, mas não pagou. A diretoria do Santos está trabalhando em várias frentes para quitar os salários atrasados dos jogadores. O Peixe tem em caixa metade do valor que precisa, que fica entre 4 e 5 milhões de reais, sem contar com os direitos de imagem. A cúpula do clube prefere não dar uma previsão de quando irá acertar os atrasados e se limita a dizer o quanto antes. Segundo membros da diretoria, uma das coisas que atrapalhou o pagamento foi a viagem do presidente José Carlos Pérez ao exterior. O mandatário preza por pagar os vencimentos em dia, quando a data se aproxima sem que o Santos tenha o valor em caixa. Pérez costuma dar um jeito, estudando de onde o dinheiro pode vir ou adiantando receitas. Tanto que, desde que assumiu o Peixe, os salários em carteira atrasaram poucas vezes, segundo o zagueiro Luiz Felipe. Esses poucas vezes não devia ser nenhuma vez, né, Jorge? Não deveria, né? E eu já comentei há alguns programas em relação ao Santos, que dos rivais paulistas, é o que menos tem receita em relação à cota de televisão. Corinthians, é claro, fica no topo, São Paulo e Palmeiras algo parecido e o Santos um pouco abaixo. Para o Santos poder competir no mercado, não só pagar salários, mas competir no mercado com os outros rivais paulistas, mesmo não estando tão ruim assim em termos de resultados como o São Paulo, por exemplo,
Mas a receita ela é diferente. O Santos já tem poucos jogos transmitidos na TV aberta. Isso, é claro, tem um custo, né? Não é à toa que a Rede Globo, que transmite os jogos na TV aberta, ela põe os jogos, a maioria do Corinthians, um ou outro do Palmeiras e nenhum do Santos, a não ser que o Santos jogue ou um clássico ou esteja numa fase final de Copa do Brasil, Libertadores, sem que outros paulistas estejam envolvidos. Então, é um clube que tem uma receita menor. Só que nos últimos anos, e eu falei isso aqui, o Santos estava sobrevivendo muito bem, estava tendo poucos problemas como esses de salário atrasado, porque o Santos estava sempre classificado em Libertadores, sempre chegava pelo menos até as quartas de final, até a semi, e isso, é claro, você gera mais receita, não só de público, mas também de direito de transmissão. O Santos recentemente chegou à final de Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, campeão paulista, vinha sendo campeão paulista, uma premiação boa também. No Campeonato Brasileiro era um time que estava ali nas cabeças, o ano retrasado foi vice-campeão, só perdendo para o Palmeiras, o ano retrasado, aliás, 2017 foi quando, 2016 foi vice-campeão brasileiro. Então, era um time que estava sempre nas primeiras colocações no cenário nacional, principalmente, onde as premiações são maiores. E eu tinha dito, a partir do momento que o Santos começar a não mais brigar por títulos, né, não ficar mais próximo dos primeiros colocados, teria muitas dificuldades com receitas, porque quanto mais próximo você chega do título, mais receita você arrecada com direitos de transmissão e, obviamente, com arrecadação de jogos. E quando isso vai acontecendo, o Santos já esse ano já não está na Libertadores da América, já foi eliminado precocemente da Sul-Americana, a receita vai diminuir mesmo, Ronaldo. Então, e o Santos não pode ficar abaixo dos rivais em termos de investimento e contratações. E aí entra aquela velha máxima que a gente já costuma ver de vários dirigentes, seja de clube grande, médio, pequeno, onde se gasta mais do que se arrecada. Não, vamos fazer, depois a gente dá um jeito de conseguir. É assim que boa parte dos dirigentes ainda pensam, né, sobre esse assunto das finanças, porque sabe que se você for gastar o Santos, talvez, não estou falando que é o caso porque eu não conheço a fundo, mas talvez for gastar somente aquilo que você tem, não dê para apresentar muita coisa para o torcedor, para que seja um clube competitivo e brigue por títulos como o torcedor santista é acostumado. Ok, e o Santos está próximo de contratar o Jobson, né, jogador do Red Bull, um dos destaques do Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro desistiu do jogador de 23 anos, ele é um volante que pode jogar mais recuado, um pouquinho mais adiantado. Uma das grandes revelações desse Campeonato Paulista mesmo. Marcou 2 gols nesse campeonato, um deles um golaço contra a Ferroviária. Volante que chega muito bem, entra na área, né? Finaliza, realmente um jogador com uma característica que a gente ainda não tem tantas no futebol brasileiro. E o Santos tem a preferência do jogador, né? Por isso que o Atlético desistiu dessa eventual contratação, né? Porque o staff do jogador sinalizou que ele gostaria de ser treinado pelo Sampaoli. É natural, Ronaldo, o Campeonato Paulista, mesmo que a gente discuta a qualidade dos clubes do interior, ele é um estadual que ainda revela muitos atletas, não só para os clubes grandes do futebol nacional, do futebol paulista, mas também nacional. A gente vê, o Paulista é a referência, os times médios, pequenos, eles são observados, é um campeonato que é observado pelos grandes de outros estados para garimpar determinados atletas que se destacam, tem uma visibilidade muito grande e ainda tem gente que acha que os estaduais têm que acabar. Você imagina se acabar, como que fica essa questão de revelar novos jogadores, né? Por isso que eu vejo como uma bobagem. Só antes do intervalo comercial, Ronaldo, 2 abraços aqui ao Leonardo Oliveira, que voltou a ser fisioterapeuta do Marília Atlético Clube. Obrigado pela audiência, Léo, tudo de bom, boa sorte para você, para o Anderson Mosquete aqui conosco e o Raimundo Girot tá mandando boa noite aqui a nós, muito obrigado à audiência. O programa Com a Bola Toda vai para o seu último intervalo comercial, na volta vai falar sobre Marília Atlético Clube, fique aí que voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade?
Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o Jorge Luiz vai passar tudo o que aconteceu nesse MAC no dia de hoje, Jorge. Bom, Ronaldo, treino hoje em 2 períodos no estádio Bento de Abreu, um treino com bola. A gente já começa a ver um pouco mais do trabalho do técnico Ricardo Costa. A gente está vendo as imagens aí do coletivo realizado agora à tarde lá no estádio Bento de Abreu, agorinha, né? Terminou agora há pouco, por volta das 6 horas, trabalho no Bento de Abreu com os jogadores aí. O elenco, Ronaldo, total está com 31 atletas, mas claro que uma parte deles ainda não tem essa situação definida. Temos os 10 jogadores contratados, o goleiro Geilson do Comercial, os laterais pela direita, o Giovani do Independente de Limeira, o Matheus Mima do Comercial, o lateral esquerdo Wesley do Primavera, o zagueiro Cita Júnior do Taquaritinga, o volante Matheus Chiclete do Penapolense, o Helder do Taquaritinga, Lucas Lima do Grêmio Anápolis, Lucas Souza da Inter de Bebedouro e o João Feres do União Luziense de Minas Gerais. São os 10 contratados até o momento. E no trabalho de hoje à tarde, Ronaldo, 4 dos 10 contratados fizeram um trabalho separado lá no campo do Pedro Sola com o auxiliar técnico do Ricardo Costa, o Edmar. No caso, então, os 2 laterais pela direita, o Giovani e o Mima, o lateral esquerdo, o Wesley, e o centroavante, João Feres, que foram os últimos a se apresentar no Marília, né? Eles chegaram aí 2 dias antes, alguns 2 dias antes do Carnaval e os outros só depois do Carnaval, né? Então a parte física em relação àqueles que já iniciaram a pré-temporada, né, antes do Carnaval, está um pouco diferente ainda. Então esses 4 atletas fizeram um trabalho separadamente físico para se ajustarem aos demais jogadores, e com isso o técnico Ricardo Costa, mesmo sem esses 4, resolveu realizar um coletivo agora no Bento de Abreu no período da tarde. Então um time que hoje seria em tese o titular, jogou com o Geilson no gol, o Lucão na lateral direita, o Lucão que é atacante, né? Foi atacante do Marília na Copa São Paulo Júnior. Ele atuou como lateral direito, porque o MAC não estava sem nenhum dos 2 laterais pela direita, né? Nem o Giovani e nem mesmo o Matheus Mima. A dupla de zaga formada pelo Cita Júnior do Taquaritinga e pelo Rafael Garuti, que jogou pelo Marília o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. E improvisado na esquerda, o zagueiro Gustavo, o zagueiro da Copinha, né? Que jogou a Copinha como titular. O Gustavo estava como lateral esquerdo. Aí o meio-campo com o Matheus Chiclete, Eduardo, meia da Copinha, e o meia Helder, que estava no Taquaritinga. E 3 atacantes, o Vitinho, que é um jogador do Sub-20 do MAC do Campeonato Paulista do ano passado, e os 2 Lucas, o Lucas Souza da Inter de Bebedouro e o Lucas Lima do Grêmio Anápolis, e que o ano passado defendeu o São José. Então esse foi o time que realizou um trabalho agora contra vários jogadores da Copinha, também alguns que estão em avaliação, né? Atuaram no time reserva. E o que a gente percebe, Ronaldo, é claro que é muito pouco ainda, mas o que a gente percebe é já algumas preferências do técnico Ricardo Costa em relação aos atletas da base do Marília. Por exemplo, na zaga,
atuou o Cita Júnior, que hoje é o único zagueiro contratado, é natural que atuasse como titular. Mas, por exemplo, para atuar ao lado do Cita Júnior hoje, você tinha como opção ou o Zé Roberto, que jogou o ano passado o Campeonato Paulista da Série A3, né? O Raulin inscreveu o Zé Roberto para foi até titular em vários dos jogos, né? Já tem uma experiência profissional o Zé Roberto, e esperava até que ele talvez saísse na frente um pouco em relação ao Garuti, mas o Garuti ganhou preferência. Claro que também não é só a questão técnica, né? O Zé Roberto voltou de uma lesão de ligamento, ele sofreu aí em junho do ano passado uma lesão de ligamento no joelho, voltou a treinar somente em janeiro desse ano, então também é compreensível nesse momento que o Zé Roberto, mesmo já com uma experiência profissional, coisa que o Garuti ainda não tem, e o Garuti saia na frente pela questão mais física, né? O Zé Roberto ainda volta dessa recuperação de lesão. Um outro ponto também que eu observei e que eu já tinha ouvido falar no Bento de Abreu é em relação ao meia Vitinho. O Vitinho já foi muito elogiado pelo técnico Ricardo Costa, pelos treinos que já vinha fazendo, e atuou, né, até pela falta de alguns dos contratados, como eu disse, né, treinando no Pedro Sola. O Vitinho acabou atuando então como um atacante ali aberto pela esquerda, posição que ele atuou muito com o técnico Daniel Sabino, né, que comandou o Sub-20 do Marília, da Copinha do ano passado também, né? O Vitinho era titular dessa equipe. O Vitinho também desde 2017 era um titular quase que absoluto do Daniel Sabino, porque ele é uma espécie de motorzinho. É um jogador que no mano a mano ele sai muito bem da marcação, ele encara, ele é muito veloz, se movimenta demais, e o detalhe talvez que chame mais atenção, né? A recomposição, a hora de marcar o Vitinho, ele é um jogador muito tático, né? Ele consegue recompor muito bem a marcação, ele é um jogador que ajuda demais o sistema defensivo da equipe, então isso também vem chamando a atenção do Ricardo Costa. Então foram as observações a serem feitas, Ronaldo. Bom, pedi para tirar as imagens, já que já deu para ver um pouco do treino. E esse pouco que deu, Jorge, não sei, foi pouco mais de um minuto que passou aí esse treino. Dá para ver que o técnico gosta muito da posse da bola, né? O toque de bola, né? Não gosta de jogada em profundidade, ele quer... Eu acho que ainda é muito cedo, Ronaldo. Eu acho que talvez até mesmo, é claro, ele passou uma orientação, ele simplesmente não jogou os coletes para o alto e pega aqui, vocês vão ser os titulares, os reservas, toma a bola aí, vamos ver o que vocês fazem. Não, ele antes de iniciar o coletivo, ele conversou com a equipe titular, vamos dizer assim, conversou, ficou algo em 5 minutos conversando, com a equipe reserva também, porque o que muitas vezes acontece, Ronaldo, numa situação como essa, é o técnico já vislumbrar a equipe que pelo menos ele tem em mãos para ser titular, e o time reserva, olha, só rapidamente fala aqui, faz isso, você vai jogar assim, 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 ou mesmo o auxiliar técnico orienta um pouco a equipe. Como o auxiliar técnico também não estava, o Edmar, que estava com os 4 jogadores que treinaram separadamente no Pedro Sola, então o Ricardo, ele também conversou com os reservas, ele conversou com o titular, depois foi e perdeu entre aspas, né, um bom tempo conversando também com os reservas. Não foi só aquela coisa, olha, eu quero que vocês joguem, mostrem o melhor de si e tudo bem, não, e cada um guardando sua posição. Não, ele fez orientações, você via ele gesticulando, olha, quero assim, quero que faça assim. Você via que não era apenas escolher os reservas para jogar, ele também queria um posicionamento diferente, uma característica que talvez ele pretenda para alguns que possam ser aproveitados no formato titular futuramente. Então, eu acho que ainda é cedo ainda para a gente tirar qualquer parâmetro de estilo de jogo do Ricardo Costa, se é mais toque de bola, se é mais lançamento, se é mais velocidade, acho que ainda é cedo. Quando tivermos aí talvez esses 4 jogadores que não atuaram, porque estavam fazendo um trabalho separadamente, né? Quando estivermos próximo de um jogo-treino, que ainda não tem data, né, nem adversário, aí eu acho que já vai dar para a gente sentir um pouco qual é o perfil de jogo do treinador maquiano. E não se fala, por enquanto, em novas contratações, né, Jorge? Não, por enquanto está paralisado, até porque, Ronaldo, o que se percebe que o Ricardo Costa já deixou bem claro é que daqui para frente, quem chegar, ele já quer que chegue tendo jogado esses 2 primeiros meses por alguma equipe. Até porque ele sabe que se um atleta que não vinha jogando chega agora, Ronaldo, para começar os treinamentos, quer dizer, ficou 2 meses sem treinar em um clube. De repente chega agora,
esse cara vai ficar pronto daqui 1 mês e meio, 2. E o Mack vai estrear daqui menos de 1 mês. Então, acho que é natural isso, de que ele daqui para frente vá atrás de jogadores que estejam em atividade. A gente sempre destaca aqui, né? O Campeonato Paulista da Série A2 e da Série A3, a primeira fase se encerra agora no dia 31 de março. Alguns dias, algumas semanas, para terminar a primeira fase. Então, tanto na Série A1, tanto na Série A2 quanto na Série A3, são 16 clubes. 8 vão passar para a segunda fase, para o mata-mata, e as outras 8 equipes já estarão aí, vamos dizer assim, de férias, com 2 rebaixados em cada uma. Então, até mesmo desses times que não se classificaram, você pode já garimpar jogadores. E esses atletas terão o diferencial de chegarem já no momento físico, talvez até melhor do que esses que estão treinando desde a metade de fevereiro. Então, daqui para frente o que se percebe é isso. O Ricardo está muito atento no mercado. Ele disse que pode até essa semana chegar alguém, Ronaldo. Por quê? Tem alguns clubes, não só de estadual da Série A2 e Série A3 Paulista, mas também de outros estaduais, Goiás, Minas Gerais, Paraná. Tem algumas situações que tem clubes aí que já estão ou não caem mais, ou não se classificam, estão apenas cumprindo tabela, ou talvez algum jogador que já não está sendo aproveitado nessa reta final vai continuar não sendo aproveitado e possa ser liberado antes mesmo do término do estadual. Então existe essa possibilidade, mas daqui para frente não acredito que chegará algum jogador que não tenha pelo menos atuado aí em algum estadual até nesse período aqui, né? Acho que não dá mais para você trazer um jogador que estava totalmente parado para iniciar um trabalho com ele. Não acredito que isso vai acontecer. Se for ver, né, Jorge, se realmente tivesse que trazer alguém nessas condições, já era para estar aí há muito exatamente, tempo, né? Exatamente. Quem estava parado já foi empregado, que tem intenção de ser utilizado por clubes. Quem ainda não foi chamado até agora, dificilmente terá alguma oportunidade na Bezinha, né? Pelo menos assim, vamos lá, Ronaldo. Estamos falando de clubes como o Mack nessa 4ª divisão, que vão entrar para subir, né? Brigar para subir. Como são 41 agremiações, a gente sabe que nem metade delas tem um poderio financeiro razoável para poder brigar por acesso. Claro que pode existir alguns clubes que aceitem jogadores que não estão aí, fora de atividade, que já tem um certo currículo e que possam recuperá-lo com o campeonato já em andamento. Então é uma possibilidade. Agora, tem uma questão aí, Ronaldo, que é a seguinte, né? O ano passado o Ricardo Costa então comandou o São José na Bezinha, nessa mesma Bezinha, chegou até a semifinal, né? Foi eliminado pelo Comercial e não conquistou o acesso. Dos jogadores do São José, que tem idade ainda para pelo menos mais um ano de Copa São Paulo, aliás, de Bezinha, tem mais um ano, e que estão empregados em outros clubes, o Ricardo está encontrando muitas dificuldades de trazer esses atletas de volta agora para o Marília. Porque, se eu não me engano, são 9, eu vou pegar aqui a lista completa, Ronaldo. Procurando aí no tablet? Aqui, já no tablet aqui, já achei, Ronaldo. Por exemplo, zagueiros. Tem 3 zagueiros que atuaram com o Ricardo Costa no São José, revezavam entre titularidade. 2 deles estão no Capivariano, o Arthur Gaúcho e o Gutierrez. Só que o Capivariano está no G8. Então, se eventualmente um desses ou os 2 vierem, eles virão... Se o Capivariano for eliminado nas quartas de final, por exemplo, se chegasse até a decisão, vão demorar um pouco mais, se é que virão, se não terão propostas melhores. Você pega o Lucas Prachedes e o Douglas Neto, Lucas Prachedes, lateral esquerdo, Douglas Neto, meia, também jogam no Capivariano. O zagueiro Léo Turbo está no Velo Clube, que também está classificado, inclusive, ao líder da Série A3. Junto com ele o meia Pedrinho também, que é um jogador que eu acredito que o próprio Ricardo Costa já disse que gostaria muito de contar com ele. Só que está no Velo Clube também, está se destacando. E o outro é o atacante Eric, que está no Comercial, que também está se classificando para as quartas de final. Ou seja, desses que eu citei, são todos que têm idade para a Bezinha e que estão empregados, mas que não vão terminar, não vão ficar de fora, não vão encerrar sua participação na primeira fase. Então, o que dificulta ainda mais. Eu acredito até, Ronaldo,
que o que vai acontecer, ele vai trazer talvez outros jogadores que não tenham trabalhado com ele, ou que ele já tenha enfrentado, ou que ele tenha visto de bom desempenho em Série A2 e em Série A3. Ele vai trazer mais alguns jogadores, e como a primeira fase da Bezinha é uma fase mais tranquila, né? Podemos assim dizer, o grupo do Max são 6 equipes, todos jogam entre si em turno e retorno. 6 ou 5, Jorge? 6 equipes. São 10 jogos que o MAC vai fazer, só aos finais de semana. Jogos de ida e volta, só 2 não vão se classificar. Então eu acredito que ele vai deixar aí até mesmo umas 4, 5 vagas para esses jogadores que estão na fase já eliminatória de Série A2 e Série A3 para trazer. Porque mesmo que esses caras demorem muito para chegar, ainda vamos estar talvez, acredito eu, se a final de uma Série A2 e Série A3 deve acontecer até o final aí de abril, comecinho de maio, o MAC vai estar na 3ª rodada. Então, você pode ainda trazer jogadores. Dá para esperar, né? Dá para esperar, né? Com uma base que o MAC tem, vai dar para esperar, até porque não dá para imaginar que o MAC não vá se classificar entre os 4 num grupo de 6. Também acho. Mais alguma informação? É isso, Ronaldo. Por hoje é só. Bom, eu vou trocar. Bom, vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Eu vou trocar o abraço aqui por uma informação, Jorge, que o Brasil está se candidatando para ser sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA em 2023. Tá aí o Brasil, depois de ser sede da Copa masculina, agora quer ser sede da Copa feminina. Tem capacidade para isso, né? Então, sim, já estádio tem está. Seria uma boa para tentar alavancar de alguma maneira o futebol feminino no país, sim, né? Bom, Ronaldo, os abraços aqui, vou mandar um abraço para o Di Modenese, está nos acompanhando, o Guilherme Gonçalves Michele, o Lucas Miguel, o Lucão, atacante da base maquiana, está nos acompanhando, acabou o treino, já ligou o celular. Obrigado, Lucão, pela audiência. Obrigado. Sempre nos acompanhando aqui, né? Alguns jogadores do MAC. A gente destacou também o Leonardo Ferreira, né? Que é o fisioterapeuta também, que sempre nos vê, né, com uma grande frequência. Agradecer, mandar um grande abraço hoje para o meu amigo José Fagionato Alves, né? O Ailton José Fagionato Alves, mecânico, está fazendo aniversário no dia de hoje. Obrigado. São Paulino está sofrendo demais, mas gosta do futebol, gosta do esporte, assiste o nosso programa. Parabéns, Ailton, tudo de bom. E eu vou mandar um abraço para o Zé Henrique aqui, que vai fazer o programa na sequência, que hoje é dia de São José. E através do José Henrique, eu mando um abraço para todos os Josés, viu, Jorge? Tá bom? Tá mandado, então. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.